Fausto da vida, que Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, nos oferta em abundância. Rogamos o nosso amado Mestre, divino amigo Jesus, que abençoe os trabalhos da noite, os nossos estudos, que possamos extrair a essência das lições aqui, que serão apresentadas, trazendo mais luz, bases mais sólidas, a nossa caminhada, a nossa jornada, e que através da sua caminhada que o Senhor nos traçou, amado Mestre, possamos seguir por veredas seguras, por mares tranquilos, que o Senhor nos conduza a portos seguros, sendo esse farol para a humanidade, trazendo luz para os nossos corações, que a espiritualidade amiga e benfeitora, que acompanhe esse estudo, este grupo, nos abençoe, nos intua, e que os laços que aqui estamos criando se fortaleça cada vez mais. Gratidão, amado Mestre, pela bênção e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do seu Evangelho, em torno das luzes que o Senhor nos legou. Que todo esse aprendizado possa encontrar guarida em nossos corações. E abençoe, Senhor, todos aqueles que não puderam estar aqui conosco, seus lares, suas famílias, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. É o capítulo 5, né, Pepita? Título Bases. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. João capítulo 13, versículo 8. É natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que não for essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Então, como o apóstolo de Cafarnaum experimenta novas responsabilidades no caminho e desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aqui já o título, né? Bases, né? Já nos remete, né? Essa simbologia, né? Como na base que nós temos construindo para a nossa vida, né? Para o nosso equilíbrio espiritual, né? Que bases são essas, né? São sólidas ou bases frágeis, né? E esse, né? Que no próprio versículo, né? Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Acredito que seja essa purificação, né? Nos limpar, né? Nos despojar de nossas imperfeições, né? Como nós vamos estar com Jesus se ainda nós estamos ainda, né? Cheio de sentimentos ruins, de ações ainda de malquerenças, né? De imperfeições.
ele continua, né, que é natural, vejamos antes de tudo, na resolução do mestre, ao lavar os pés dos discípulos, demonstração sublime de humildade santificante. Né? Aqui a gente vê, né, o próprio governador do orbe, né, o nosso próprio governador espiritual, né, se colocando numa posição de humildade, né? Então, assim, isso nos concita, né, se o próprio Cristo, né, nessa demonstração de humildade, né, nos concita também, né, a nos colocarmos, nesta posição também, né? E primeiramente é justo examinarmos a interpretação intelectual, adianto, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés e todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão, né? Acho que acredito que o ato de lavar os pés, né, de retirar, a gente despojarmos das mazelas do mundo, né? E o Cristo ainda continua trabalhando por nós, né? Não, eu acho que com o seu evangelho, né? Através do seu evangelho, ele, né, continua até hoje trabalhando por nós, né? O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo crime e inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Acredito que sejam essas transformações, né, mais sólidas, são transformações mais seguras, mais perenes, né? Porque às vezes a gente construiu uma casa, né? Eu já escutei o Arthur falando isso uma vez num estudo dele, né? A gente constrói uma casa sobre um banco de areia, a casa vai ruir, né? Então, acho que a gente tivermos alicerces fortes, né? Então, o que vier acima, aquilo ali vai se manter forte, né? Alguém proporciona leveza a seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que não for essa intervenção maravilhosa, não poderia participar do banquete real da vida. Né? Essa renovação espiritual, como é que nós vamos, né, ter olhos de ver, né, para as coisas que realmente importam na vida se nós não tivermos essa renovação espiritual, né? Então, como o apóstolo de Cafarnaum, experimenta novas responsabilidades no caminho e, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Eu acho que o lavar os pés meio que simboliza o nosso caminhar, né? O nosso caminhar seguro. E ele não deseja só os pés, né? Mas também as mãos e a cabeça. Eu acho que simboliza muito as mãos. As mãos simbolizam o nosso agir, né? A ação. E talvez a cabeça, né? O pensamento, o sentimento, o pensar, né? Isso, assim, é que eu consegui extrair aqui da mensagem. É porque, na realidade, para eles, lavar os pés seria um ato reservado apenas aos escravos e aos servos mais humildes. E Jesus, que era um mestre, né, se propôs lavar os pés dos apóstolos, e Pedro, achando que, não, eu não vou permitir que o Senhor faça isso, quer dizer, não, se humilhe. E aí, quando ele diz, se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo, ou seja, que aquele que é maior, ele se humilha, ele se submete, ele não é para que o outro cresça. E aí ele vai dizer que ele continua lavando nossos pés. Eu vejo também a ação divina em nossas vidas o tempo todo, que se não é Jesus, ele em essência, mas ele envia mensageiros que nos tutelam e que estão a toda hora, digamos assim, lavando nossos pés, nos socorrendo, para que a gente possa, como você disse, caminhar com firmeza, para que a gente possa ter discernimento, para que a gente. Quantas e quantas intuições que nós recebemos, que achamos assim, não, eu fiquei pensando melhor. Quantas vezes aquilo já não é um trabalho de amigos dedicados que ficam ali, nininha, para que a gente
repense aquela atitude que tomou impensada, para que a gente repense e que refaça muitas vezes, né? Então, a gente não atenta, eu digo que nós somos cegos para as bênçãos divinas que recebemos diariamente, mas eles estão intervindo cotidianamente no nosso agir, no nosso pensar, se a gente dá guarida, que muitas vezes eles tentam e a gente está com as portas fechadas e não ouve, né? Não ouve, não absorve, né? Mas se alguém quiser falar alguma coisa sobre a página para a gente, alguém quiser colocar mais alguma coisa. Cláudia, você quer Eu, falar alguma coisa? eu acho que Alguém? eles estão o tempo todo nos orientando, nos mandando mensagem, mas às vezes a gente não sabe interpretar também, né? Então, por isso Também. que a dificuldade também, às vezes a gente não consegue interpretar o que aquilo significa no momento para a gente, né? Ou É, que decisão tomar, ou sei lá, alguma coisa assim. Mas mais à frente, de repente, a gente consegue entender, porque alguma coisa vai mostrar para a gente o que era na realidade que a gente não teve o discernimento de entender, né? é verdade. E na hora da dificuldade, né, os amigos falam sempre, olha, pensa, o que que Jesus faria? Porque às vezes a gente diz assim, a gente não sabe se faz, se não faz, mas o que que Jesus faria? E quando a gente faz essa pergunta, a gente fica com vergonha, porque a gente sabe, na realidade, o que ele faria, e que a gente não está com vontade ou não quer fazer, né? Também tem isso, né? Uhum. Então, Mas é bom, uma colocação maravilhosa, sabe? O que Jesus faria? o que que ele faria? É, E se a gente for levar isso em consideração, a gente vai é, sempre tomar a atitude certa. é. Bom, então, nós vamos passar aqui para o médico espiritual, no capítulo 4, não é isso? É. Então, e Joana, quer começar lendo um pouquinho? Leio, minha voz não tá 100% não, tá? Se vocês não estiverem entendendo, eu tô meio rouca, mas aí vocês me falam, tá? Mas eu leio Tá sim. bom. É o médico espiritual. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava a ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam-me ao íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida, a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio. A saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito, longe de qualquer interpelação. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não consegui e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Não voltar a mim das surpresas consecutivas, quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me, atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro, prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me e, demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Quer dar uma Eu paradinha, Joana, e vou comentar? lembrar, tá? Porque a outra pessoa pode comentar, eu fico ainda, estou insegura ainda mais depois eu fiquei dois encontros fora, se alguém puder comentar, eu prefiro. Então, quem é que quer ajudar aí a Joana no comentário? Fernanda quer ajudar a Joana comentando? Dá ajuda, Fernanda. Bom, é,
aqui ele mostra, né, ele começa relatando o quanto que ele já se sentia melhor, né, o quanto que o padrão vibratório, assim, dele já havia melhorado e como isso já fazia bem para ele, né. Mas ele percebia que ainda tinha, né, um ponto sombrio que era a saudade do lar e o apego à família. Então isso ainda trazia tristeza, ainda trazia assim um peso para ele, né? Ainda eram sentimentos assim que faziam mal. E trazia ainda assim muitos questionamentos, né, que o inquietavam, né. Apesar dele se sentir bem, né, ele percebeu que ele não conseguia levantar, né, da cama. A gente lembra que no outro capítulo ele chegou a caminhar até o ambiente onde eles estavam presenciando a prece coletiva, né? Mas lá naquele momento anterior ele tinha acabado de receber o alimento, né, a sopa e a água, né, fluidificada, e ele estava também auxiliado por um dos benfeitores ali, né? Então, eu não tinha certeza se era o Lísios ou não. Mas agora, ele sozinho, ele ainda não tinha condições, né? Não tinha forças para se levantar. E aí aparece, né, o médico, né, que está assistindo ele ali na colônia, né, no hospital, e faz um comentário, né, que é o que vai ser esclarecido posteriormente, que era de se lamentar que ele tinha vindo pelo suicídio, né? Bom, eu vou pedir a Camila para ler mais um pedacinho. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante, o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio haja engano, asseverei, melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves, devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia, talvez, não assumisse características tão graves, se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Depois de longa pausa, em que examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às
dádivas sagradas, Camila, dá uma paradinha para singular comentar. desapontamento invadira-me o Não coração. estou ouvindo. Ah, tá. Vocês estão conseguindo porque ouvir direitinho o que eu esse tô falando? parágrafo que você leu é bem importante para dar uma assim, comenta aí. Então, na verdade, no começo ele falava do suicídio, né? Falaram que ele tinha cometido suicídio, ele não tinha entendido por quê, porque ele estava mal no hospital. E agora está esclarecendo que, na verdade, o suicídio foi um descuido dele com o próprio corpo, né? Dele na Terra, mas não um suicídio material, eu acho que eu posso dizer, né? Ele não chegou a... voluntário. Indireto. Isso. E aí foi uma coisa que foi evoluindo, que foi surgindo, foi nascendo, que ele foi se descuidando, que não foi se cuidando, né, propriamente, e que levou ao falecimento dele. Acredito que seja isso. Você está congelando, Camila. Aqui também a gente tem que ver alguma coisa que ele coloca aqui importante quando ele diz: o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Ou seja, a gente fala somatizar. Você somatizou o tal problema e acabou fazendo, sei lá, um distúrbio qualquer orgânico, né? Tem pessoas que fazem um infarto após um aborrecimento grave, tem pessoas que têm crise de fígado, de intestino, tem problemas após alguma tensão maior. Então, o organismo somatiza, absorve tudo que a gente vivencia em termos de emoções, né? E aqui, eu acho que ele vai falar exatamente das leviandades, ele vai falar algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis, aí ele vai falar das experiências sexuais dele na juventude, né, que acabaram acarretando problemas, e aí ele diz que a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Então, olha só, você absorveu, quer dizer, contraiu a enfermidade, mas por que em uns pacientes aquela enfermidade toma proporções de relevância extrema e em outros elas ficam mais atenuadas? Aí ele vai dizer que o temperamento dele, muitas vezes intempestivo, acarretava energias mais densas, acabava criando indisposição com algumas pessoas a quem ele ofendia sem sentir, não é? E isso vai trazer sérios compromissos. Ele vai outra coisa que ele vai falar. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. E aí ele diz assim: nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas em nós mesmos? Gente, as pessoas não se dão conta, mas a pessoa que tem um temperamento mais exasperado, mais impulsivo, mais intempestivo, ela não se dá conta que ela machuca, às vezes ela vai machucando por onde vai passando, porque ela vai falando e vai muitas vezes machucando, ela não se dá conta, mas aquelas pessoas que ela vai machucando, se elas forem muito nobres que eu digo elevadas de sentimento, elas vão relevar, vão dizer, nossa, a pessoa não está bem. Mas outras automaticamente vão retransmitir, vão devolver aquela energia, Melindrar. né? Não, e elas vão devolver aquilo, nossa, ai, que pessoa insuportável, né? Ela, mesmo que ela não diga, ela vai devolver aquela energia negativa. E O mal aquilo dobrado, vai... né, Pepe? Pois é, são dardos. E aquilo São volta dardos. para a pessoa, e aí no final a pessoa não sabe por que ela tem uma enxaqueca violenta, por que ela tem um mal-estar esquisito, mas você vai adquirindo aquela nuvem densa em torno da gente. E é por isso que, às vezes, eu digo assim, quando a pessoa não se dá conta, mas reclamar
é um vício, é uma doença. Pode reparar, tem pessoa que reclama de tudo o tempo todo, mas reclama não é dizer assim, nossa, isso aqui está assim, não. Reclama de reclamar mesmo. Reclama de tudo. Aí a pessoa não se percebe, não se dá conta da atmosfera negativa que gera em torno dela, né? E para ela. E do clima. E depois a pessoa vai se sentir mal. Aí ela vai dizer, não, estou estranho, estou assim, estou assado. E vai estar mesmo. Porque ela não se percebe que ela é a autora. Então, ele vai dizer aqui que esse temperamento, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações daquelas pessoas com quem ele lidava. E aí ele pergunta ainda: nunca imaginou que a cólera fosse manancial? Gente, não é fonte, é manancial, ou seja, geradora em potencial de forças negativas, né, para nós mesmos? E aí vai falar da ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir. Então, aí ele vai isso tudo é uma advertência para a gente, né, gente? Ele coloca isso tudo aqui para que nós, ao ler, possamos refletir sobre nossa conduta e tentar dar uma melhorada, né? Eu sei que às vezes é difícil, mas a gente sempre pode melhorar, sempre pode dar uma repensada e melhorar. Camila, aquela hora eu até te cortei porque você ficou meio que congelada, assim, a gente não estava conseguindo te ouvir. Ai, Você quer desculpa, que comentar eu mais também alguma? estava travando. E eu tive que desligar um pouco a câmera para voltar ao normal, porque estava todo mundo congelado. É. Eu ia fazer um comentário, agora esqueci, peraí. Era sobre um capítulo até anterior que ele comentava sobre. Ah, eu acho que ele fala, né, que durante a vida dele ele não dava muita importância às atitudes dele, assim, né, propriamente, nem buscar uma sabedoria espiritual, mas só as questões materiais, técnicas, né, de trabalho, enfim, esse tipo de sabedoria. E eu acho que, bom, é isso. Seu comentário foi bem melhor que o meu, mais profundo. Não, ó, imagina. Mas Mas é isso, porque a gente já está lendo isso há mais tempo, mas você fez a observação correta. Mais tempo algumas vezes. Tem alguém aqui que está dizendo assim, há mais tempo e algumas vezes. É verdade, a gente está relendo, estamos relendo aqui o capítulo. Então, Fernanda, quer ajudar agora a ler um pouquinho? Singular desapontamento invadira meu coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituar até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora, outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam minhas fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas.
Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria minha vaidade de homem. Talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico e a calma fraternal do enfermeiro penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação, doía-me a vergonha, e chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Vamos parar aí, Fernanda? Já foi, o parágrafo é muito longo, mas... Aqui no finalzinho o médico continua explicando, né? Na verdade, expondo todas as avarias que ele mesmo inferiu ao seu corpo, né? Através do excesso de comida, ele coloca aqui também do excesso de bebida, da vida desregrada, né? Então, além do temperamento intempestivo e colérico, né? Ele também não tinha o cuidado com o seu corpo, né? Ele, como ele falou, eram atos corriqueiros, né? De repente, em alguma comemoração, alguma celebração, alguma festa, algum evento, ou, né, no final do dia, em casa, cansado, e aí bebia, né, ou comia demais, né, porque também não lhe faltava, né, mas aquilo para ele era uma coisa banal, né, e foi o que ele falou, em momento algum ele imaginou que prestaria contas desse tipo de coisa, né, como ele falou, ele sempre, até ali, ele tinha avaliado a sua conduta dentro da criminologia, né? Ele não era nenhum criminoso, ele nunca cometeu nenhum malfeito, então nunca que ele iria imaginar, né, estar ali naquela situação sendo tido como suicida, né, e sofrendo aqueles males todos. Mas diante da exposição do médico, né, e vendo aquilo ali tudo, que como ele também fala, não tinha como esconder, né, e ele fala que durante a vida terrena, em diversos momentos, ele agia de uma forma, utilizava uma máscara segundo as necessidades, né? E ali estamos expostos como somos, né? E trazemos as mazelas ou o brilho, né, que possuímos. E diante do exposto, ele não tinha como contestar, né, os fatos, e realmente ele percebe que ele abreviou, né, o tempo dele de vida, né? É suicida não porque ele quis tirar a própria vida, é suicida porque o projeto para ele era muito maior do que o que foi realizado,
porque com o estilo de vida dele, ele abreviou o tempo dele na Terra. Então, como ele abreviou o tempo que estava proposto para ele, não tem como ele ser considerado outra coisa senão um suicida. Obviamente que vai ser um suicida indireto, mas continua sendo. E aí ele até coloca que diante, né, lá no umbral, diante daquelas criaturas grotescas, demoníacas, né, ele ainda se sentia assim, injustiçado, tinha revolta, conseguia se levantar e debater contra aquilo, né, questionar contra aquilo. Mas diante de tanta benevolência, diante de tanta serenidade, de tanto amor, ele se sentia ainda mais inferior, e ele se sentia ainda mais culpado, né? E arrependido, né? Então, só que assim, ele até poderia dizer, né, que ele não sabia, né? Nós não teremos esse mesmo atenuante, né? Porque já sabemos que mesmo os atos corriqueiros do dia a dia falarão contra ou a nosso favor, né? E que tanto os nossos pensamentos quanto os nossos atos colaboram ou não para o nosso bem-estar e para a nossa saúde, né? Então, já não temos mais a ignorância como fator atenuante, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Ou seja, o que ele diz não é um tribunal, mas é você se rever, né, diante de tudo das possibilidades, das oportunidades, e percebermos que não as aproveitamos, não usufruímos aquilo que nos foi ofertado. Eu acho que quase todos nós vamos ter esse sentimento diante, porque somos falhos, mas acredite, nossos mentores, eles sabem das nossas limitações, das nossas fragilidades, eles sabem que nós não vamos aproveitar, né, as oportunidades 100%, mas eu acho que se a gente conseguir sair daqui com algum saldo positivo, que às vezes nós encarnamos e, além do que nós já trazemos, contraímos outros débitos. Então, se sairmos daqui com um saldo positivo, quer dizer, alguma coisa, eles dizem que o dever cumprido, e se for cumprido com amor, né, com dedicação, isso é a nossa maior obrigação. Então, nós temos o dever diante da família, que é primeiro plano, aí você vai ter o dever no seu âmbito profissional, você tem a microfamília, você tem a macrofamília, você tem a comunidade no seu entorno. Então, toda vez que a criatura pauta a vida dentro de uma ética, dentro de um cumprimento do dever, já tem, assim, um grande ponto a seu favor, né? A espiritualidade vai avaliar tudo isso. E o resto, a nossa consciência é que vai gritar. Quer dizer, quando a gente se perceber, for olhar para trás, porque passa tudo. Isso que quase todo mundo que faz, tem vários livros, né, de médicos que fazem a experiência e com pacientes tem um nome, né, de quase morte, né, Fernando? Tem um nome que dá profissionalmente. Experiência de quase morte, né? Pois é. Aí eles quase todos, eles fazem um relato que se sentiram passando como se fosse um videotape, e viram a vida toda, aquela coisa toda. O Hermínio Miranda, ele até tenta explicar isso, dizendo que, olha, é como se fosse desligar e você passasse tudo para o HD, não é isso? Quer dizer, você vai passar todas as vivências. Né? Fala, Babi. No caso, ele explica isso quando você tem como se fosse a vida toda passando. Você imagina que você está no seu computador, né?
aí acha que seu computador vai dar um pau, aí você rapidamente tenta transferir para o seu HD, aí você vê lá os arquivinhos tudo passando. É como se fosse assim, a sua memória dessa vida ainda está em você, mas numa experiência de quase morte, o seu organismo acha que você pode morrer, ele imediatamente transfere tudo para o seu perispírito, entendeu? Para não ficar no seu corpo, entendeu? Na sua mente. Ele explica isso e eu acho que tem sentido. Isso é a explicação. Hermínio Miranda bom, ele continua sendo na espiritualidade, já desencarnou, mas tem uma infinidade de obras publicadas, um pesquisador extremamente sério, obras maravilhosas, e ele dá essa explicação. Então, a gente revê isso tudo. Então, atos que podem parecer assim insignificantes, nesse momento, vêm à tona, emergem, e aí a gente vai perceber, caramba, eu podia ter agido diferente aqui, eu poderia ter feito diferente ali. Eu acho que isso aí não tem como. Acho que todos nós, uns mais, outros menos, a gente vai, digamos assim, vai se deparar com isso. Mas eu acho que é importantíssimo esse tipo de estudo, que é aquilo que a gente estava falando antes de começar. Você passa a ter uma ótica diferente diante da vida, e a gente passa a perceber que temos uma responsabilidade a mais do que a sociedade estabelece como certo e errado, né? Porque, por exemplo, isso que ele fala da bebida alcoólica hoje, eu percebo que tem uma amiga nossa também, espírita, estava dizendo assim, porque porque meu filho está bebendo muito, e a gente vê, às vezes, os filhos da gente bebendo, hoje é sexta-feira, vamos tomar um esquinho, vamos tomar não sei o quê, e a pessoa não se dá conta que dali, aquilo aí vai, é um cálice, depois são 2 cálices, a pessoa não se dá conta, ou vai para churrasco, então vai para um churrasco, acho que pode beber, aí bebe um pouco a mais, e aquilo vai. Então, aí socialmente está tudo certo, está tudo ok, mas aí é o que Paulo de Tarso fala, né? Paulo de Tarso diz, tudo me é lícito. Não tem frase que eu acho perfeita, mas nem tudo me convém. Então, nem tudo que a sociedade diz que está ok, que está aprovado, nos convém, né? Porque a consciência que é cobrada da gente, quer dizer, a avaliação é um pouco diferente. E a gente vê isso aqui, nesse trajeto aqui, né? Deixa eu ver quem é que ainda não leu, que queira ler. Falta Tuane, Babi, seu Beto, quem quer ler? Beto. Eu leio, posso ler. Então vá. Ler não me faz mal, não. Então vá. Bom, separou por caridade, recolheu por caridade, né? Isso. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito a meu lado, afagou-me fraternalmente os cabelos e falou comovido: Oh, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é do suicídio inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós, outros, já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei Longamente. Vai falar, amor? Não? Então, acho que ele se emocionou com a fala do Clarencio, mas olha, essa fala que o Clarencio diz para o André é a fala que os nossos amigos espirituais, vocês podem chamar de anjo guardião, do que quiserem, mas os nossos amigos espirituais falam para nós. Repara que ele diz assim, não te lastimes tanto. Então, ou seja, não nos lamentemos diante de quaisquer circunstâncias, sejam elas quais forem.
Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos maiores. Aí a gente vai ver que a mãe de André Luiz, que está num plano muito, muito superior, que era uma senhora de sociedade mais simples, modesta, coisa e tal, num plano muito superior, e aí ele vai dizer, os que te amam, tuas lágrimas atingem seus corações. Então, olha só, as nossas lágrimas, a nossa tristeza sempre vai atingir os corações daqueles que nos amam. Então, a gente, desespero, então, é uma punhalada no coração de quem ama ver o outro desesperado. Então, a tristeza, né? Então, ele vai dizer assim, não deseja ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Então, ser grato pelo que nos foi ofertado, não é? A gente, né, por exemplo, vocês estão, alguns, né, lidando com a experiência da perda dos entes queridos. Aí, quando a gente começa a se lamentar, a gente só lamenta porque a pessoa partiu. Mas e a gratidão do presente, de ter aquela pessoa conosco aquele tempo todo, não sabemos de onde ela veio e o legado que ela nos deixou. É a gratidão pelo legado, pela oportunidade que ela nos deu de sermos filha, de sermos mãe, de sermos irmã, o legado, de sermos esposa, enfim, o legado, a oportunidade que tivemos desse presente, né? Então, a gente precisa ser grato, aí depois ele vai dizer que a maioria de nós desencarna como suicídio inconsciente também, e ele vai dizer, aproveita os tesouros do arrependimento. Não é a pessoa ficar congelada no arrependimento, mas o arrependimento tem que servir para aquela campainha que soou, tipo assim, ó, vamos mudar, agora está errado, vamos refazer, né? Aí, guarda a bênção do remorso, embora sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Isso é outra coisa que a gente esquece. E quando estamos aflitos, ficamos surdos à intuição dos planos maiores, não conseguimos absorver a serenidade necessária para lidar com as dificuldades. Então, seja lá o que for, né, no momento de dificuldade maior, vamos buscar, como dizia Jesus, busca seu lugar à parte, aquele cantinho onde possamos conversar com Deus e pedir socorro. Se por alguma razão eu não estou bem, se por alguma razão, alguma coisa, eu estou sentindo um sentimento que me incomoda, que não é bom, eu preciso orar. Pode ser algum companheiro próximo que esteja ali, que não me traga uma sensação boa, pode ser algum sentimento que está, às vezes, escondido, que a gente não quer assumir, né? Então, eu acho que aí ele vai dizer, confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal, sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Então, que possamos, eu acho assim, possamos ouvir isso como se alguém falasse para nós, porque é assim, né? Em todos os momentos, nenhum de nós é órfão desse Pai amoroso e divino, desse Pai espiritual. Nós temos os nossos pais terrenos, claro, mas, assim, em primeiro momento, somos filhos de Deus. E podem ter a certeza que todos nós temos um grupo de espíritos familiares e amigos que nos tutelam, que se interessam muito por nós, muito, muito. E junto com esses, tem aqueles desafetos de outras etapas que nós ainda não conseguimos conquistar, nós ainda não conseguimos nos... Então, uns vão nos empurrar para um lado e outros vão tentar nos sustentar para que possamos ascender. Porque eu digo sempre, eu digo para o pessoal lá na nossa casa, eu digo, gente, olha, esses espíritos,
por mais tenebrosos que possam ser, se eles estão junto a nós, é porque Deus está permitindo e porque os nossos débitos também permitem. Mas, no fundo, embora eles possam querer nos empurrar para o abismo, no fundo, eles querem que a gente resista às tentações. Porque se ele está me tentando a fazer alguma coisa, e se eu resisto, ele vai acreditar que tem alguma coisa maior. Porque como eu consigo resistir sendo tão frágil, sendo tão vulnerável, Então, ele vai acreditar que realmente tem algo a mais nos sustentando e isso vai impulsioná-lo a um processo de mudança também. Então, é importante que nós possamos, assim, ser fiéis, né, no nosso empenho, né? Eu vou deixar aí para vocês falarem alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre o capítulo, o que vocês acharam, qual é o comentário de vocês. Tuane, que você quer falar alguma coisa? Esse capítulo faz tu pensar muito na vida como um todo, não só na tua, mas dos teus próximos, e tu vê que, tipo assim, as pequenas atitudes, os pequenos gestos, às vezes pode ser insignificante aos teus olhos, mas aos olhos do nosso maior, ele é muito importante. E literalmente mexe com a gente. Tipo assim, é um capítulo que mexeu bastante comigo. Foi muito bom. E aí, Camila? Na verdade, assim, ele é bem profundo. Eu acho que é a continuação. Eu fiquei até curiosa para ler o restante por essa questão do suicídio. Eu achei muito, muito legal que essa parte ele entende que realmente o que aconteceu. Então, isso também eu acho que quando ele fala que aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas, eu acho que é você também viver o processo, sabe? Você entendeu por que você está ali, o que aconteceu e o que você vai fazer com isso. Mas, bom, eu fiz muitas anotações, meu livro está realmente muito rabiscado desse capítulo. Mas é isso. E aí, Joana e Carolina? Não, hoje só a Joana que fala aqui, a Carolina não está muda. Eu acho que esse capítulo despertou na gente assim, uma necessidade de exercitar autocrítica, sabe? Autocrítica para a vida que a gente leva, os hábitos que a gente tem, para as atitudes que a gente tem, os sentimentos que a gente tem, sabe? Para a gente tentar sair um pouquinho do automático e tentar enxergar de fora se a gente está de fato, se a gente está se sabotando nessa vida, né? Se a gente está, ou se a gente está conseguindo enxergar, e lógico, né? Como você falou, Pepita, ninguém vai chegar e vai falar assim, nossa, aproveitei 100% todas as oportunidades que eu tive, né? Mas a gente está tendo a oportunidade agora de olhar até aqui o que eu estou aproveitando, o que eu deixei passar, né? O desafio é esse, tentar ver e mudar o que a gente acha que precisa, né? O que a gente acha que pode e que deve melhorar e mudar. E Tânia? Eu estava pensando nas mesmas colocações que a Joana fez. Esse capítulo mostra para a gente também fazer uma autoanálise, né? E a questão também do o que temos que mudar, o que temos que melhorar para poder chegar no final de uma forma melhor, né? Assim, bem significante mesmo o capítulo. E João? Não, é isso, né? Eu acho que assim, a gente acha que a gente confunde o regramento com o desregramento, né? Às vezes a gente achar que porque eu tenho, né? E
ter uma vida regrada, né? Mas regrada de quê, né? Às vezes o seu regrado pode estar te trazendo muitos danos, né? E a gente fala muito assim, eu escuto muito o pessoal falando, eu não tenho vício nenhum, não fumo, não bebo, acha que o vício está atrelado só à bebida, ao tabagismo, né? E às vezes não, o negócio, igual foi muito colocado aqui, ó, né? A gente pode, né, às vezes nós nos mutilamos, né? Nos atacamos constantemente, diariamente, com a intemperança, com a intempestividade, com a falta de paciência, com a falta de entendimento, de compreensão, né? Com a agressividade, né? E muito pior quando a gente direciona isso para uma outra pessoa, porque a gente, num estado de cólera, só você aqui, eu, por exemplo, eu tinha uma época que eu batia muita cabeça. Não sei porque que aconteceu comigo, de vez em quando eu batia a cabeça, eu xingava, aquilo me acelerava o meu coração, me dava dor de cabeça, e você estava falando isso ali atrás, eu estava lembrando disso, meu Deus. Depois que eu comecei a me vigiar, até isso eu parei. A minha esposa Que fala, você não bom, bate mais a cabeça, né? Eu falei, não. Né? que bom. Interessante. Então, assim, a gente tem que estar vigilante, né? Atento, né? Às nossas atitudes, às nossas ações, né? Porque a gente contribui muito para o nosso estado, né? Isso aqui é tudo. Você mexe no mouse aqui. Gente, ó, a gente está só com 4 minutinhos. Faltou para ouvir a Babi, a Fernanda, a Cláudia e o seu Beto. Mas aí a gente faz a música, por causa de acabar no horário, e depois aí vocês falam, tá bom? Vou pedir a Fernanda para cantar uma música para a gente fazer a prece. Vê, irmão, que cintilam lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia, meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Vê, irmão, que cintilam lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia, meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. A luz virá, revigorar teu coração. Então, nesse momento, nós agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. E te pedimos, Mestre amado, que nos abençoes, que nos envolvas em energias revigorantes, apaziguadoras. Renova-nos, Senhor, o ânimo para a luta, o entendimento, para que possamos compreender e ser gratos por tudo que a tua bondade infinita
nos oferece como experiência de vida, de aprendizado e de crescimento. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos viver cada dia com alegria, com gratidão, com reconhecimento pela oportunidade que nos é concedida. Senhor, abençoa a todos os espíritos, amigos, a todos os familiares, a todos aqueles que são trazidos para participar desse estudo conosco. Envolve-nos a todos, Senhor, na tua paz, na tua luz, na tua misericórdia. E fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Deixa eu parar aqui a gravação.